Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Como eu sempre disse, essa casa é de Jesus, portanto de todos nós. E aqui nós devemos nos sentir acolhidos, nos sentir amparados e estar receptivos às energias da casa, estar receptivos às palavras do palestrante, que com certeza vai nos trazer uma boa lição essa noite. Mas antes de darmos início à tarefa da noite, como nós sempre fazemos, nós estamos divulgando esse livro, Fundamentos da Doutrina Espírita. É um livro que reúne informações muito pertinentes, de forma bem simplificada, bem acessível às pessoas que ainda não conhecem a doutrina espírita e também aquelas que já conhecem. Então, nós sempre recomendamos que esse livro seja levado para casa, seja levado para os amigos, para os colegas de trabalho, para aquelas pessoas que muitas vezes nos perguntam o que a gente vem fazer no centro espírita, quais são os fundamentos, os pilares. Então, esse livro auxilia muito nesse esclarecimento, e é isso que a doutrina precisa, que ela seja divulgada da forma correta, sem misticismo, sem achismos. Então, aqueles que desejarem levar, os livros ficam ali próximo à porta, na mesa, e é de distribuição gratuita, um oferecimento da USE. Então, por favor, não se acanhem e aproveitem também para levar o jornal Arauto, que tem vários artigos também muito interessantes. Vocês também vão ter muita coisa ali bacana para vocês lerem e também com muito esclarecimento. Dito isso, como também fazemos todas as terças, estamos divulgando a venda da nossa feijoada, que acontecerá em duas datas, no dia 31 de julho e no dia 7 de agosto. Essa feijoada, ela serve de 2 a 3 pessoas, e eu gosto sempre de ressaltar que ela serve mesmo de 2 a 3 pessoas, tá? Vocês levarão para casa 1,1 kg de feijão e as carnes, mais 1,1 kg aproximadamente de arroz, mais 3 potinhos, sendo um de couve refogada, a farofa e a cortesia, que é o doce de abóbora. Fora isso, se vocês desejarem, podem também adquirir o pote de doce de abóbora de meio quilo à parte, além daquele que vocês levam com a feijoada, que é de 250 gramas, vocês podem levar um maiorzinho de meio quilo. O preço dessa feijoada toda aí, para 2 a 3 pessoas, é de R$60, e o pote de doce de abóbora, R$15. Então, vocês podem entrar em contato com qualquer trabalhador da casa. Nós todos estamos vendendo. Quem nos vê pelo Facebook pode mandar uma mensagem, a gente responde, a gente alinha a venda. E como a gente sempre fala, a renda dessa feijoada, dessas promoções todas que nós fazemos aqui, é para que nós possamos concretizar a reforma do imóvel que nós recebemos e que sediará essa casa nos próximos meses, com a graça de Deus, assim que a gente concluir a obra, para que a gente saia daqui desse aluguel, tá? Essa casa aqui, esse imóvel nos acolheu, nós somos muito gratos a tudo que já conseguimos realizar nesse tempo em que aqui estivemos, somos muito gratos à espiritualidade e aos trabalhadores também da casa por termos conseguido nos manter aqui, apesar do aluguel e pandemia e tudo mais, mas não pagar aluguel é bem melhor, né? Então, nós estamos aí nessa luta e contamos com a colaboração de vocês. Dito isso, vamos então dar início à tarefa da noite, que é para isso que nós estamos aqui. Hoje nós recebemos o Álvaro Vargas com o tema Transfiguração de Jesus do Tabor. Então vamos unir os nossos pensamentos, trazer realmente a nossa atenção para cá, para esse ambiente, para que todos nós possamos aproveitar os instantes em que aqui estamos, que nós possamos nos unir, nos conectar com a espiritualidade que já está aqui desde antes da nossa chegada, para que todos nós sejamos beneficiados pelos eflúvios que os benfeitores espirituais tratam esse ambiente, nos oferecem amorosamente, porque eles sabem da necessidade de cada um de nós, bastando que sejamos receptivos às energias, à lição da noite, e que possamos manter tudo de bom que aqui recebemos ao deixar esta casa, através dos bons pensamentos e das boas ações. Que os mentores da casa auxiliem o nosso palestrante para que ele possa transmitir a sua mensagem da melhor forma, e que, ao final
desse trabalho, todos nós estejamos envolvidos em muita paz, muita tranquilidade e equilíbrio. Que assim seja. Que a paz, a serenidade e a harmonia permaneçam conosco nesse breve momento de reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita. Toda a mensagem de Jesus, da sua boa nova, e rediviva através do Espiritismo, é para nós trazermos ao nosso dia a dia. Jesus é nosso amigo maior e tudo que Ele fez, toda essa mensagem, é de certa forma para nos consolar e nos estimular para o bem. A vida é uma caminhada, nunca é fácil. Nós enfrentamos muitos desafios, sempre, desde criança, juventude, a idade mais madura. Mas o Pai Celestial, sempre como um Pai boníssimo, Ele nos acolhe na medida das nossas necessidades, desde que nós sejamos receptivos e tenhamos humildade para isso. E essa mensagem de reflexão da noite, a transfiguração de Jesus do Monte Tabor, ela é linda pelo que ela representa. Jesus, no seu esplendor, na sua glória, na sua luz, ele se deslumbrando, se desnudando para 3 apóstolos, né? João, Tiago e Pedro. Então vamos aqui fazer uma análise onde esse evento impacta a nós em termos de aprendizado. Lembrando então que Jesus, Ele, com a sua luz, com a sua luminosidade, na sua transfiguração, se faz apresentar junto com Elias e com Moisés. Então Moisés foi um profeta, a gente sabe, 1500 anos de Cristo, e Elias 900 anos de Cristo. Então os dois juntos com Jesus estabeleceram ali uma presença e um diálogo. Então 3 aspectos vale a pena nós refletirmos, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. A gente resgata a boa nova de Jesus e, usando o raciocínio, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, nós trazemos isso de uma forma, expandindo um pouco mais o que o Mestre quis nos revelar e não podia dizer tudo naquela época, pelos limites intelectuais e morais da humanidade. Então, o primeiro é a autorização para o intercâmbio mediúnico, nós vamos ver isso aqui, a confirmação de que era o Messias, e fala sobre a programação evolutiva da humanidade. Esse terceiro aspecto, esse não está nos evangelhos, porque Jesus conversou com esses 2 profetas de forma mental. Então esse diálogo nos foi trazido através do Espírito Ivone Pereira, numa obra Encontros com Jesus, capítulo 14. Nós estamos no mundo material, e esse mundo material a gente sabe, tem laboratórios de pesquisas, né, hospitais, universidades, mas o mundo material ele é uma cópia pálida do que existe no mundo espiritual. Quando nós desencarnarmos, se estivermos no mundo espiritual, todos nós vamos estar trabalhando, ninguém fica ocioso, pesquisando. Então, os espíritos mais esclarecidos, que têm muito conhecimento e capacidade para isso, no mundo espiritual, fazem pesquisas e nos trazem informações. Por exemplo, uma obra maravilhosa, psicografada pelo saudoso Chico, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e foi ditada pelo espírito de Humberto de Campos. Mas Humberto de Campos, o que ele fez? Não é a imaginação dele esse livro. Ele foi nas bibliotecas do mundo espiritual, onde existe todo o histórico do Brasil, e fez um resumo com a sua competência, com a sua capacidade, e transformou no livro. Então esse livro, ele retrata informações que existem no mundo espiritual. Assim também fez Ivone Pereira, o espírito. Ela foi um grande médium quando estava aqui encarnada, uma pessoa abnegada, uma missionária. Então ela também resgata as informações do que Jesus conversou com esses 2 profetas. Eu vou abordar para vocês, vou mostrar. E por que isso não está nos evangelhos, se é tão importante assim? Porque posteriormente, depois
depois dessa transfiguração, Jesus já em Jerusalém, já na Judéia, ele vai falar sobre o seu sermão profético, justamente o destino da humanidade. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Então, ele fala em detalhes o que iria acontecer, como está acontecendo nos dias atuais. Depois, Jesus também vai nos dar a mensagem através de João, quando ele está exilado em Patmos, João Evangelista, e João escreve o Apocalipse. Então, essas informações que eu vou mencionar aqui, ela apenas expande um pouco mais as informações que Jesus, ele pessoalmente nos transmitiu no seu sermão profético e posteriormente através de João no Apocalipse. Então, no Deuteronômio, Moisés proíbe a comunicação com os mortos. Mas a gente lembra que os hebreus ficaram mais de 300 anos em regime de servidão no Egito. Então estavam quase que animalizados. O objetivo de vida aqui era alimentar-se e procriar-se, não tinha nenhuma visão de espiritualidade. Moisés teve que trabalhar com um povo bárbaro e tinha maus hábitos, inclusive a comunicação fúteis com os espíritos. Então Moisés proibiu. Olha, não é para fazer isso. Mas Moisés mesmo se comunicava com o mundo espiritual. Ele era médium, ele conversava constantemente com os espíritos. Então ele proibiu para coisas fúteis. Então, quando Jesus, no Monte Tabor, transfigurado, conversa com dois mortos, entre aspas, Elias e Moisés, está conversando com dois mortos, ele, de certa forma, revoga essa proibição de Moisés, que até o Moisés está presente conversando com ele. Então, nós aqui espíritas, conversamos com os espíritos, nas nossas sessões mediúnicas, inclusive tem centros espíritas que trabalham com materialização de espíritos, que anda, conversa, fazem cirurgia. Então, e nós não inventamos nada, né? O Espiritismo não inventou comunicação com os espíritos, sempre existiu, nós simplesmente usamos de forma disciplinada. Então Jesus já havia sido identificado como Messias nessa época do Monte Tabor. Ele foi identificado como Messias até pelos feitos dele, né? Curas, andar sobre as águas, ele fazia a multiplicação de pães e peixes. Então, os apóstolos já o reconheciam como o Messias, sabiam que Jesus era o Messias prometido pelos profetas. E lembrando que Jesus inicia o ministério dele em janeiro do ano 30 da era cristã, quando ele deixa a sua carpintaria em Nazaré e sai do norte de Israel, e lembrando que Israel como país é menor que o estado do Rio de Janeiro, um país pequeno, mas Jesus saiu lá do norte de Israel, lá de Galiléia, lá de Nazaré, e vai até a Judéia, na região do Mar Morto, e fica fazendo uma análise do seu programa de trabalho, que duraria 3 anos. Na sequência, ele vai se encontrar com João, o Batista, que batizava. Aqui João termina a missão dele. João foi o precursor. Ele veio anunciar Jesus, veio anunciar o Messias, a vinda do Messias. Uma preparação ao máximo possível para que os judeus o aceitassem. As seitas judaicas não aceitaram Jesus, porque queriam um libertador. Eles queriam, como Moisés os libertou do faraó egípcio, que o Messias chegasse e dobrasse o imperador romano, os libertasse da escravidão de Roma. Não um carpinteiro queria falar da libertação espiritual. A única seita que aceitou Jesus foram os essênios. Então João Batista, ele era muito crítico do rei Herodes, porque o Herodes tinha se casado com a sua cunhada, Herodíade, e aí ele criticava, porque não existia o divórcio naquela época, então ele criticava que ela estava em pecado, só que ele exagerava, e criticar um rei é complicado, ainda mais naquela época, 2000 anos. Então ele é preso, vai ficar 10 meses preso na prisão. Quando o rei Herodes chega de uma viagem e vai fazer a festa de aniversário, a filha de Herodíade, a Salomé, uma jovem muito bonita, e dança de uma forma maravilhosa. O rei já tinha tomado muito vinho, fica meio bêbado, e promete ela o que ela quisesse, até metade do reino. Ela conversa com a mãe com raiva do João Batista, tem a história então, pede que o João Batista seja degolado, seja morto.
Então João Batista, depois de 10 meses na prisão, é morto a mando de Herodes em março de 31. Então João Batista, ele é executado a mando do rei Herodes. Mas quem foi João Batista antes dessa encarnação na época de Jesus? Lembrando que João Batista era primo de Jesus, contemporâneo. João Batista, na encarnação passada, foi o profeta Elias, e ele enfrentou o rei Acabe e a esposa de Jezabel, porque ambos, em vez de seguir as leis de Moisés, estavam seguindo um deus dos cananeus, o Baal, inclusive fazia sacrifícios humanos. Então Elias era muito dedicado aos 10 mandamentos, às leis mosaicas, e ele enfrenta então os sacerdotes de Baal, e com seus seguidores manda degolar mais de 500 sacerdotes. Então foi uma violência muito grande que o nosso Elias fez no passado, mas o povo era muito ignorante, e é muito difícil hoje, passado quase 3.000 anos, nós avaliarmos o aspecto moral, as relações humanas naquela época. Então nós estamos hoje, outra sociedade, outros valores, então não dá para querer usar os padrões de hoje para aquela época, só para entender melhor. Então, quando Pedro, junto com João e Tiago, ele vê Jesus transfigurado, ao lado de Moisés e ao lado de Elias, ele falou: vem cá, Jesus então realmente é o Messias. Mas os profetas não diziam que Elias tinha que vir antes do Messias? Como é que Elias está aqui no mundo espiritual e Jesus já está aqui, o Messias já está aqui? Então, Pedro ficou em dúvida. Ele tinha reconhecido Jesus como Messias, mas agora está vendo Elias ali. Vamos lembrar que o Espírito, quando desencarna, ele guarda a forma do corpo que ele tem hoje. Quando nós nos olhamos no espelho, pentear o cabelo, fazer a barba, nós, gradativamente, a nossa mente trabalha e vai modelando o nosso corpo daquilo que a gente está enxergando, a nossa força mental instintiva. Então, se a gente desencarnar, nosso corpo espiritual vai estar exatamente como nós estamos, a menos que seja um indivíduo vicioso, do mal, que deforma seu corpo espiritual. Aí é outra coisa. Uma pessoa de bem, a pessoa normal, ela desencarna exatamente com o corpo espiritual, igual ao corpo físico, pela força mental. Mas se for um espírito mais elevado, ele põe o corpo espiritual na forma que ele quiser. Por exemplo, Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier por muito tempo, antes de Chico desencarnar. Emmanuel se apresentava com a forma espiritual quando ele esteve reencarnado como senador romano, Públio Lentulus, antiga Roma. Mas ele teve outras reencarnações depois disso, né? Ele foi escravo Nestório, depois ele reencarnou. A última encarnação de Emmanuel foi como Padre Manuel da Nóbrega aqui no Brasil. Mas ele não se apresenta como Padre Manuel da Nóbrega, ele se apresenta com o corpo espiritual do senador romano, que foi muito importante aquela encarnação para Emmanuel. Foi quando ele encontrou Jesus na Galileia, então o marcou. Então aquela reencarnação para ele foi significativa, então ele guardou essa forma. Então o nosso Elias, ele foi João Batista, mas desencarnou, voltou no corpo de Elias, que era muito importante para ele essa experiência. Então ele manteve como Elias. Então Jesus fala então, para o nosso Pedro: então Pedro, por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus explica: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram, assim farão também que padecer o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que estava falando de João Batista. Então aqui está muito claro, até no Novo Testamento, a reencarnação. Se Elias já tinha vindo, Elias tinha vivido há 900 anos e veio como João Batista, e João Batista era primo de Jesus, era contemporâneo, então era uma reencarnação. Então aqui está comprovado a reencarnação. Perguntar então ao nosso saudoso Chico se João Batista tinha que ser degolado. Está em Lições de Sabedoria. João Batista, o precursor, era Elias reencarnado. E Chico então diz: devemos perguntar a nós mesmos, na intimidade de nossas orações, se Elias não se teria exonerado do rigor do karma, caso agisse com misericórdia no exercício que era considerado de justiça para a família de Herodes. Olha, nós temos todos um karma a ser cumprido aqui na Terra, um projeto reencarnatório, mas não é fatalista, ele pode ser mudado. Se eu venho para passar certas experiências difíceis, certas experiências dolorosas,
mas eu modifico a minha conduta para o bem, eu atenuo, diminuo a intensidade da dor. Aí o Chico está querendo nos chamar a pensar, será que se João Batista não fosse tão crítico, constantemente fazendo crítico da família real, falando do rei, falando das... Para que isso? Então, João Batista, na verdade, exagerou. Então, eu falei, olha, será que se ele não tivesse exagerado, talvez não tivesse acontecido aquela prisão, aquela degola, não teria arrumado o inimigo. Essa informação do Chico, para nós, no dia de hoje, ela é importante. Porque nós, como espíritas, nós temos que usar o conhecimento de forma que amenize a nossa caminhada terrena. Ninguém quer mais espinho do que já tem que pisar. Ninguém quer mais pedras no caminho do que já tem que superar. Vamos tentar usar a nossa inteligência, a humildade e não criar problema mais do que necessário. O apóstolo Paulo nos diz, a cada dia basta o seu desafio. Nós já temos muitos desafios para vencer, faz parte da nossa programação. Para que arrumar mais um? Paciência, tolerância, humildade e perdão. Então Jesus, aqui já no ano 32, era cristã, era o mês de outubro, ele estava encerrando a sua missão na Galileia. Na verdade, toda a boa nova de Jesus se concentrou na Galileia. A Judéia foi só a parte final, e ele sabia que ia ter dificuldade e seria martirizado. Então ele concentrou na Galileia mais de 2 anos. Então em outubro do ano 32, ele está saindo lá da Galileia, e o Tabor fica aqui assim, ó. Aqui está o Israel, no norte está o mar de água doce, é o mar da Galileia, e bem no sul, na Judéia, é o mar de água salgada, chamado Mar Morto. Então Jesus vai saindo da Galileia, aqui perto do mar da Galileia, você tem um Monte Tabor. E Jesus estava indo, seu destino primeiro era Jericó. Lembrando que Jesus vai para Jericó, onde ele encontra Zaqueu, que seria depois do 13º apóstolo, Zaqueu, coletor de impostos. Então disse o seguinte, Evangelho de Mateus: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, lembrando que aqui é Tiago e João irmãos, tá? Filhos de Zebedeu, e os levou em particular em alto do monte, está no Evangelho de Mateus. Então esse monte não é tão alto, mas fica na planície de Esdrelon, já saindo da Galileia. Ali Jesus foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz, e apareceram diante deles Moisés e Elias. Allan Kardec nos explica um pouco sobre a transfiguração. Nas transfigurações ocorrem modificações nas propriedades do perispírito que se refletem no corpo físico. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica, uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo vivo, e algumas vezes no momento da morte, é o lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. Quem participa de sessão mediúnica e vai ver o médium trabalhando, você vai ver que o médium, ele muda, ele transfigura. Quem já teve a oportunidade de assistir, por exemplo, uma manifestação psicofônica de Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Pereira Franco, é uma transformação, você vê logo. Divaldo está assim, daqui a pouco parece uma pessoa mais velha, a voz meio arcada, ele muda, isso é uma transfiguração. Agora Jesus é o espírito mais puro, que já reencarnou na terra, então ele é luz, então a sua transfiguração foi luz. E no final da manifestação, está no Evangelho de Mateus, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem me compraz, escutai-o. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou que ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então os 3 apóstolos ficaram proibidos de falar sobre a transfiguração até que Jesus tivesse voltado depois da crucificação. E eles fizeram isso. Então só os 3, por esse tempo, até Jesus ser martirizado, eles guardaram o segredo. Mas aqui tem um ponto diferente, está nos evangelhos que eu mencionei anteriormente. Qual foi o diálogo de Jesus com os 2 profetas? Isso aqui Ivone Pereira nos traz, nessa obra,
Encontros com Jesus, capítulo 14. É bastante coisa. Nós vamos só dar uma pincelada. Quem quiser se aprofundar, compra esse livro, ou pega emprestado, e vale a pena ler todo esse capítulo. É um capítulo bem longo, muito interessante. Então Jesus vai falar sobre o desempenho de Judas Iscariote, que traiu Jesus. Judas havia sido, há 1000 anos antes, um grande sábio chamado Aitofel, que ele apoiou Absalão, filho do rei Davi, em sua revolta contra o pai. Depois Jesus vai falar das reencarnações posteriores de Judas. Jesus vai falar sobre os exilados de Capela, o retorno dos que tinham ido para o Egito e para a Índia. Vai falar sobre o ressurgimento da Boa Nova, o Espiritismo, com a sua nova, para os cristianismos seria negligenciado, adulterado. Fala do karma judeu, fala do apóstolo Paulo Esquias da Galileia, e fala do resgate kármico dos romanos e antigos hebreus. Então, Jesus conversa com os dois, Elias e Moisés, porque os dois se aproximam de Jesus. Olha, agora a coisa vai ficar feia, né? Uma linguagem mais simples. Você vai para a Judéia, a coisa não vai ser fácil lá. Aqui na Galileia ainda deu para pegar o barco, sair para cá, sair para lá, mas lá na Judéia não tem para onde correr. Eles vão te pegar e você vai ser martirizado. Jesus, eu sei, inclusive que eu vou ser traído. Então eles falam, vamos estar com você daqui para frente o tempo todo, te apoiando, te ajudando no que for possível, mas você sabe, né, mestre, que você escolheu essa experiência na encarnatória difícil. Então eles vão estar junto com Jesus. E Jesus não prescindiu, Jesus não dispensou ajuda nenhuma, sempre aceitou as ajudas. Então Judas foi Aitofel, que foi um grande sábio na época, 10 anos antes de Cristo. E Absalão, ele queria o trono do pai, Davi. Mas Davi queria dar o trono para o filho mais novo, Salomão, um grande sábio. Então Aitofel se revolta, Absalão se revolta, e Aitofel vai apoiar Absalão por uma razão que está no Velho Testamento. Várias razões. A principal é que Davi era um sábio, um rei sábio, mas no aspecto moral às vezes tinha um comportamento um pouco estranho. Então um dia o rei Davi viu uma jovem muito bonita e se interessou por ela. Ele já tinha várias esposas, mas queria aquela jovem. E aquela jovem era esposa do capitão da sua guarda imperial. O que ele faz então? Ele manda os seus assessores pegar aquele capitão da guarda e mandar para as linhas de frente das lutas contra os filisteus, para morrer na batalha. E de fato acontece. E aí a jovem fica viúva e ele toma a jovem como esposa. Só que essa jovem era neta de Aitofel. Aitofel então fica zangado com o rei. Foi uma desonra para a família dele. Agora, ele devia ter compreendido que a época era assim, os reis o respeitavam mesmo. E Davi era muito amigo, o rei Davi muito amigo de Aitofel, assim também como Absalão. Ele não tinha que tomar partido. E toma partido de Absalão, Absalão perde a batalha, morre, e aí o que faz Aitofel? Se enforca. Olha que complicação. Vai passar toda essa experiência, a reencarna como Judas, e vai sofrer também, vai se suicidar outra vez. Diz Jesus, além do ressarcimento ante as leis divinas, o corpo físico de Judas e algumas excursões reencarnatórias terá o registro dos seus atos. Tudo que nós fazemos, bom ou ruim, marca o nosso corpo espiritual. Coisas ruins ficam uma energia negativa que para sarar, para curar, ela tem que drenar para o corpo físico, e aí vai dar chance de aparecer enfermidades. Então, uma enfermidade no corpo físico, nessa encarnação, se eu não provoquei por vício algum, é oriunda da drenagem de energia negativa que estava em minha alma e está limpando a minha alma. Então, o Judas teve várias reencarnações. A última dele que se redimiu foi como Joana d'Arc, veio como médium, e seguindo a orientação espiritual das vozes que escutava, organizou a luta contra os franceses, contra a Inglaterra, aquela guerra dos 100 anos entre Inglaterra e França, e evitou a dissolução do território francês. A Inglaterra tinha invadido, estava querendo dividir a França, pegar um pedaço da França, e não era possível. A França foi o local onde Kardec iria reencarnar mais tarde. Capturada pelos ingleses, foi julgada por bruxaria e condenada à morte na fogueira pelo bispo francês Pierre Cachopot em 1431, aos 19 anos de idade. Você vê que confusão. Uma decisão equivocada, como Aitofel
na época do rei Davi, se envolveu numa confusão que não precisava. Tomar partido, briga de rei com filho. Depois, na época de Jesus, ele achou que Jesus não deveria liderar o movimento. Jesus era muito teórico, muito puro, ele que tinha que assumir, junto com outros. E vai fazer um acordo lá com os rabinos do templo, achando que não ia ter problema para Jesus. Jesus acaba sendo preso, crucificado, ele fica em desespero e se enforca. Quer dizer, 2 vezes errando, e levou quantos séculos para se curar. Então, na nossa encarnação hoje, esses conhecimentos, as informações, nós temos que analisar nas decisões que nós tomamos. Tem situações que nós criamos para nós difíceis, porque não pensamos 2 vezes. Às vezes falamos como devemos, agimos de forma que não deveríamos agir, e vamos ter consequências muito sérias depois por causa disso. Jesus fala também sobre os exilados de Capela. A gente recorda que, milhares de anos atrás, nosso planeta era muito atrasado, há mais de 200 mil anos atrás, e houve uma seleção em Capela, que é uma estrela da constelação de Cocheiro, onde o planeta chegou num nível de evolução que só podia reencarnar naquele planeta quem estivesse já habilitado o aspecto moral. E aqueles que não estivessem foram mandados para a Terra, que a Terra já era primitiva mesmo. Eles vieram, eram muito inteligentes, muito avançados em tecnologia, embora atrasados moralmente. Mas nós também, aqui naquela época, também era atrasado inteligente e moralmente também. Então não tinha problema. Então nos ajudou bastante, desenvolvemos muita tecnologia aqui na Terra. E dos 4 grupos que vieram, que formaram os egípcios, formaram a Índia, e formaram depois o povo europeu, os arianos e os hebreus, os que foram para o Egito e para a Índia cumpriram com amor e fidelidade as suas missões de exílio, sem murmurações, retornando felizes à sua origem dentro do tempo previsto. Então quem veio para a Índia e quem veio para o Egito conseguiu voltar para a Capela, os outros ficaram por aqui. Jesus fala então dos desvios da igreja, a gente lembrando que a igreja, o cristianismo se tornou religião oficial do império, se mesclou com o politeísmo dos romanos e virou uma coisa complicada, então perdeu muito o foco. Mas felizmente o Espírito de verdade, que é o próprio Mestre, nos traz o Espiritismo, que é o Consolador, e vai estar trazendo o seu Evangelho redivivo. Jesus fala do karma judaico. Claro que a principal responsabilidade foram os rabinos, os fariseus, mas o povo também complicou. A gente lembra que no domingo, que a gente fala, o Jesus foi preso na quinta-feira, julgado na sexta-feira de manhã e crucificado naquele mesmo dia, na sexta-feira. Mas no domingo que antecedeu essa semana, Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado, foi aplaudido. E o mesmo povo que aplaudiu mais tarde pediu a condenação dele. Em vez de libertar Jesus, libertaram Barrabás, um assassino. Então o povo também tinha seu compromisso. Nos diz então Amélia Rodrigues, espírito, através do médium de Valdo Franco, que naquela época de Jesus, Israel tinha 2 milhões de habitantes, 100 mil morando em Jerusalém. No ano 70, os judeus se rebelaram contra o imperador, e general Tito, ele foi lá e matou 600 mil rebeldes. No ano 132 teve a segunda revolta, os romanos voltaram e acabaram de vez com Israel, mataram 500 mil judeus e destruindo mais de 900 aldeias. E o imperador Adriano proibiu qualquer ato religioso civil. Então foi um karma muito pesado dos judeus. Jesus fala do apóstolo Paulo esquerdo da Galileia. A gente sempre fica analisando como é que Jesus, com aquele grupo tão pequeno de 12 seguidores na Galileia, um grupo tão pequeno, poderia realmente fazer uma transformação moral da humanidade. Era uma pessoa simples. Então Jesus está conversando com Moisés e com ele, fala, não, mas eu já escolhi uma pessoa que vai levar a minha palavra para todo o reino, todo o império. E era Paulo, que estava como Saulo ainda. E ele fala também dos 500. A gente lembra que, antes de Jesus sair da Galileia, ele enviou 70 seguidores, em grupo de 2, para levar a sua palavra. Chamamos 70 da Galileia. E posteriormente, já depois de que foi crucificado, no 40º dia, ele vai para a Galileia, tem estado no Evangelho, com uma ascensão do Cristo. Ele conversa com esse grupo de 500. São os 500, chamados 500 seguidores. São espíritos que até hoje continuam trabalhando na divulgação
do cristianismo. Então o apóstolo Paulo, ele começa agindo de forma muito equivocada. Então a gente vai sentindo uma alma preparada por Jesus, um enviado do mestre, e chega aqui e já começa a escorregar, fazer erro. O que o rabino fez? Rabino Saulo de Tarso, ele prende Estevão e manda matar o Estevão a pedradas. Ele tentou inclusive assassinar Pedro, Filipe e Tiago. Os três só não foram mortos porque o professor de Saulo, o doutor da lei Gamaliel, que ia se aposentar, ia deixar o lugar dele para Saulo ocupar, pediu que não fizesse isso. Então a intercessão de Gamaliel, doutor da lei, salvou os três. E ele, ainda, além de todos esses crimes que ele estava praticando, quando ele descobre que a sua noiva, Abigail, ficou doente e tinha se convertido ao cristianismo, quem foi que converteu minha noiva ao cristianismo? Foi um tal de Ananias. E ele descobre que Ananias está em Damasco, por isso que ele foi para Damasco. Ele foi para Damasco para procurar e matar o Ananias, o instinto assassino. E quando chega nas portas de Damasco, ele encontra Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai de joelhos. Ali já é outra pessoa, ele muda completamente, se torna esse gigante da divulgação do cristianismo. Mas a gente fica analisando, nós aqui encarnados, com toda a informação que a gente tem, como é difícil mudar a nossa conduta, pelos nossos condicionamentos mentais, a nossa forma de viver. Se nós não nos esforçarmos bastante, orarmos, procurar analisar nosso comportamento, a gente não muda, a gente vai cometer os mesmos erros. Eu falei dos essênios, que é um grupo à parte. Eles reconheceram Jesus, mas os essênios não eram importantes no aspecto político da Judéia, porque eles condenavam a escravidão, eles viviam afastados, e condenar a escravidão na época do Império Romano era crime de morte, prisão e morte. A escravidão era a sustentação do Império Romano. Tinha cidades romanas na época que metade da população era escravos. É todo o trabalho de sustentação do Império. Falar que era contra a escravidão era ser terrorista naquela época, era ser preso e morto. Então os essênios tinham que ficar afastados, mas reconheceram Jesus e vão se tornar a maioria cristãos. Diz então Humberto de Campos, espírito, através de Chico Xavier, no livro Boa Nova: os 500 da Galileia, representando o fermento renovador do mundo, encarnaram em todos os tempos os mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Então, graças a esses abnegados trabalhadores, nós temos hoje o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Graças a todos esses mártires que deram a sua vida ao longo de várias encarnações, para que nós pudéssemos agora ter essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Jesus fala do karma romano, a gente sabe todo o império sanguinário de Roma, e Jesus fala do karma dos hebreus. Eu falei do karma dos judeus, mas tinha o karma dos hebreus. Quem eram os hebreus? Eles saíram lá, 1500 a.C., no Êxodo, ficaram 40 anos no deserto. Quando chegaram na Terra Prometida, mas essa Terra Prometida tinha dono, tinha mais de 30 reinos nessa Terra Prometida. A primeira cidade que os hebreus chegaram, chama Jericó, é uma das cidades mais antigas do mundo, mais de 12 mil anos. Jericó então foi conquistada pelos hebreus. Eles mataram toda a população, homens, mulheres e crianças, passaram vida à espada. E depois, na sequência, fizeram grandes destruições, criaram um grande karma. Olha, nós estamos falando aqui 1400 anos antes de Cristo. Quanto tempo levou para queimar esse karma? Jesus nos dá um prazo para nós transformarmos moralmente, mas esse prazo ele esgota. Então nós temos um tempo para mudar a nossa conduta. Aqueles que não conseguiram mudar de conduta sofreram o karma coletivo nas duas guerras mundiais, tanto os hebreus quanto os romanos. Então a gente vai vendo que a lei é lei,
e nós não vamos voltar para o mundo espiritual sem saldar nossos débitos perante a justiça divina. Então a justiça divina é a época atual, nós temos que analisar e fortalecer nossa fé no Cristo, sabendo que hoje nós estamos vivenciando também um período de transição planetária, que é muito importante nós estarmos afinados com o Mestre. Independente da situação do mundo, Jesus está no controle desse planeta. Nada vai acontecer que foge do seu controle, da sua decisão de onde vai o planeta chegar. Então, conclusão, que essa mensagem da noite, que a gente pode reflexionar um pouco mais, nos sirva de meditação em termos o que nós estamos caminhando, nós estamos fazendo, as nossas realizações e o nosso compromisso com a nossa transformação moral, sabendo que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, ou nós provocamos ou faz parte do programa reencarnatório dentro do karma que nós assumimos no mundo espiritual. Emmanuel nos fala sobre a transfiguração do Tabor de uma forma muito bonita. Diz então Emmanuel: todas as expressões do Evangelho possuem a significação divina, e no Tabor contemplamos a grande lição de como o homem deve viver a sua existência no mundo. Sabendo que pertence ao céu por sua sagrada origem, é indispensável que se desmaterialize todos os instantes, desenvolvendo o amor, a sabedoria, na sagrada esterilização da virtude celeste, cujo germe lhe dorme no coração. Muito obrigado. Passo a palavra agora para os dirigentes da noite. Álvaro, nós que agradecemos esse lembrete constante da necessidade de nós trabalharmos constantemente, as nossas inferioridades morais que carregamos há tanto tempo e que dia após dia, encarnação a encarnação, nós temos a oportunidade de ir burilando nosso próprio espírito e aprendendo que a cada infração às leis naturais de Deus haverá uma consequência, Então que a gente possa aprender a viver regidos por essas leis e não infringi-las para evitar maiores sofrimentos. Então vamos nesse momento fazer a oração de encerramento. Em seguida nós iniciaremos o trabalho do passe e aqueles que desejarem podem aguardar sentados que o Adilson irá conduzi-los até a câmara. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, unir os nossos corações, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, agradecidos a todos aqueles espíritos que precederam, que entregaram as suas vidas, as suas existências em nome de um ideal maior, em nome da liberdade que nós temos hoje de exercer a nossa escolha por essa doutrina tão maravilhosa que nos liberta, que nos encaminha, que nos esclarece. Agradecemos pela encarnação presente, com o entendimento de que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, de que cada dor traz em si uma lição valiosa, de que cada encontro que nos parece a princípio difícil é uma oportunidade de intensificarmos o exercício do amor em nossas vidas. Que possamos a cada dia vislumbrar com maior entendimento e clareza os exemplos do Mestre Jesus e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Que possamos a todo instante trabalhar o exercício da caridade, da solidariedade, da aceitação de nós mesmos e do próximo e principalmente que possamos ser como Jesus foi, exemplo de mansuetude, de acolhimento e de entendimento. Que assim seja.